Graça e paz, irmãos. Gostaria de bendizer o nome do nosso Deus nesta noite, agradecer ao Senhor por todos os teus benefícios para conosco e convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 18, para que a gente possa nesta noite meditar na palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 18, os versículos de número 1 a 8. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, para que a gente possa lê-la e também possamos expô-la, para dizer o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus, a parábola do juiz iníquo. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga-me a causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorados em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Vamos orar, queridos. Santíssimo Deus, nós nos aproximamos, Senhor, diante de Ti em reverência, em temor, em santo temor. A Tua palavra foi lida, a Tua palavra, que é o pão, o alimento espiritual, que é a verdade, porque ela foi dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor deseja falar nesta noite ao Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua e que Cristo seja exaltado, glorificado nesta noite, que vidas se rendam aos Teus pés, que o Teu povo seja edificado, que o Teu povo desperte para esses últimos dias, que o Teu povo ouça as palavras que o Senhor Jesus disse, que o Teu povo hoje possa ser edificado para o louvor, glória do Teu santo nome. Nós assim oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, você já ouviu essa expressão, Jesus está voltando, tantas e tantas vezes. Mas enquanto Cristo não volta, o que a igreja deve fazer? Nós sabemos que Cristo nos deu ordens, disse para nós irmos e fazermos discípulos em todo o mundo. Cristo nos disse para que nós conheçamos a Ele, ao Pai, que cresçamos na graça, que não nos deixemos de congregar, que participamos das suas ordenanças, da ceia e do batismo. Mas quando estivesse próximo da volta de Cristo, quando Cristo estivesse para voltar, qual deveria ser a principal ocupação da igreja? Aquilo que a igreja deveria se voltar com mais avidez, que não deveria deixar de modo nenhum de esquecer. O que seria esse ensinamento que Jesus quer nos alertar aqui para a igreja? E Jesus vai dizer isso aqui no texto. Olha o versículo de número 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Em outras versões, está escrito assim: ou contou também. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, começou a dizer aqui, está ligado ao capítulo de número 17. E o que Jesus estava dizendo no capítulo de número 17? Ele estava falando a respeito da sua segunda vinda.
Quando Jesus estivesse para voltar, os sinais seriam que os tempos seriam semelhantes aos tempos de Noé, aos tempos de Ló, seriam os dias difíceis. E então Jesus contou a parábola do juiz iníquo. Para quê? Para quê? Uma parábola é uma historinha com a finalidade de ensinar alguma lição espiritual ou alguma lição moral. E Jesus contou essa história para nos ensinar uma grande verdade. E que verdade é essa? Que durante o período em que Jesus estivesse ausente, Jesus estava conversando com seus discípulos e disse assim: olha, eu vim, eu vou ser negado, vou ser crucificado, vou morrer, vou ressuscitar, vou assunto aos céus, e enquanto eu não volto, a igreja deve se dedicar à oração. E essa oração deve se tornar mais intensa quando estiver próximo à minha vinda. E por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Cristo ia deixar a sua igreja no mundo em que a dor, o sofrimento e a injustiça estaria presente na vida de cada crente, de cada servo do Senhor, estaria presente diariamente, continuamente na vida da igreja. Nesse mundo caído que jaz no maligno, a igreja iria enfrentar isto. Então Cristo desperta a tua igreja a orar, porque no tempo certo, Deus haveria de trazer alívio ao seu povo. E para ensinar isso, para fixar isso, para cravar isso na memória do seu povo, para despertar o seu povo para essa grande missão de orar, Cristo então conta essa parábola. Então ele conta a parábola do juiz iníquo, que diz o seguinte: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Aqui está a parábola. E nessa parábola nós temos basicamente 3 personagens. O primeiro personagem é um juiz iníquo, um juiz mau, um juiz perverso, um juiz injusto, um juiz corrupto. No Antigo Testamento, Deus instituiu juízes para o povo de Israel. E a principal característica desse juiz que haveria de julgar o povo de Israel é que ele deveria temer a Deus. Um juiz que não temesse a Deus, ele estava debaixo de grande lei, sofreria grandes consequências, porque ele haveria de julgar o povo de maneira incorreta, haveria de desviar o povo da lei de Deus. Mas o que Jesus está contando aqui não é a história desse tipo de juiz. Provavelmente Jesus está contando de um juiz que ele diz que é um juiz de uma cidade. Nós temos que nos lembrar que o povo de Israel estava sob o domínio de Roma. E Roma instituiu juízes em cada cidade para julgar os problemas e as injustiças locais. Então Jesus está contando a parábola de um juiz, desse tipo de juiz. Desse juiz que era instituído por Roma, e Jesus está relatando aqui a imoralidade ou a injustiça dentro da própria justiça. Esse juiz era iníquo, ele não temia a Deus e nem temia a homem nenhum. Jesus não está comparando Deus aqui com esse juiz, pelo contrário, nós vamos aprender depois que Jesus está fazendo um contraste com esse juiz. O segundo personagem que nós temos aqui é uma viúva, que vinha diante desse juiz, ela tinha uma causa nobre, e ela vinha diante desse juiz pedindo para que esse juiz julgasse a sua causa. Mas esse juiz não temia homem nenhum, não se importava com homem nenhum, era um homem corrupto, mau, injusto, e ele não se importava com a causa dela. Ela era uma viúva. Nós temos que nos lembrar que a viúva, naquele tempo, era o maior símbolo da pessoa oprimida.
Nós temos que lembrar que naquele tempo de Jesus, as viúvas não tinham apoio ou não tinham a proteção do Estado. Ela dependia do marido. Se as mulheres dependiam do marido, e se ela se tornava viúva, ela perdia a sua principal proteção, que era o seu marido. E se ela não tivesse filhos, então ela estaria pior ainda em situação. E se ela não tivesse parentes, pior seria a sua situação. A gente se lembra de Noemi e Ruth. Quando Noemi ficou viúva e perdeu seus filhos, ela se tornou numa situação tão terrível que ela falou assim: a única escapatória, a única fuga que eu tenho, a única salvação que eu posso encontrar é ir atrás de um parente, porque ela perdeu o marido, perdeu os filhos. E se ela não tivesse nem parente, Noemi disse assim: é melhor que eu morra, porque de tão grande era o desamparo naquela época. Essa era a situação de uma viúva. A viúva estava desamparada, ela não tinha proteção, ela não tinha emprego. Até diante de um juiz, diante de um tribunal, ela não poderia nem falar, ela precisaria que um advogado falasse por ela. E por que Jesus usa uma viúva? Porque a viúva aqui representa a igreja. Nós temos que lembrar que a igreja é a noiva de Cristo. Jesus estava dizendo que ele haveria de ressuscitar e iria para o céu. E entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a sua igreja ficaria fisicamente sem a presença do noivo, ou seja, ela estaria viúva fisicamente, não espiritualmente. Então a viúva aqui simboliza a igreja, é um símbolo da igreja. Essa igreja está, que é a viúva aqui, que é a igreja, está diante de um juiz iníquo. E ela tem um adversário, aqui está o terceiro personagem. Um adversário que não é dado nome, mas que provavelmente naquela época, se deveria ser um homem, essa mulher estava perdida, porque ela não tinha como se proteger. Esse adversário poderia matá-la, ou poderia mandá-la calar, poderia vir diante dela e machucá-la. Ela estava diante de um adversário, mas ela clama aquele juiz que julgue a sua causa, não para que fizesse justiça, mas porque a sua causa era justa. O que ela quer é apenas justiça. Só que ela pede isso diante de um juiz que era iníquo, e ela pede isso por causa do seu adversário. Nós temos que nos lembrar que a viúva é a igreja, e que nós também temos um adversário, que é Satanás. E Satanás tem nesse mundo os seus asseclas, que tem perseguido a igreja, como o islamismo, o comunismo, que tem perseguido a igreja, o ateísmo. E nós temos vivido tempos difíceis. Isso está crescendo, irmãos, o cerco está crescendo. A igreja está sendo perseguida, os seus adversários, os adversários da igreja estão cercando, estão se aproximando. E nós precisamos, como essa viúva, clamar para que seja feita justiça. E de tanto insistir essa mulher, de tanto insistir, Jesus disse que esse juiz iníquo acabou atendendo o pedido daquela viúva. Essa é a parábola. E aqui agora Jesus vai fazer a aplicação dessa parábola. Olha o versículo de número 6 e 7. Então disse o Senhor: considerai no que diz em defendê-los. Olha o que Jesus disse: considerem isto, preste atenção nisso, olhe para isso. O que Jesus está falando? Jesus está nos alertando sobre a importância dessa parábola. Queridos, o que é pior que um bandido? Eu não sei se você já esteve diante de uma arma, já foi assaltado. O que é pior que um bandido? Quando a gente é assaltado, é uma sensação de injustiça tão grande, é uma sensação de impotência tão grande, é uma sensação de terror. O que é pior que um bandido? Um policial bandido, não é? Ou um juiz bandido, porque a lei está do lado dele. E o pior do que um policial bandido é um juiz iníquo.
é um juiz bandido, é um juiz mau, um juiz corrupto. Por quê? Porque não tem ninguém acima dele para julgá-lo. Mas o texto aqui vai nos ensinar que existe alguém que é pior para eles, que é Deus. Esses homens podem achar que estão livres da justiça aqui do mundo, mas eles não estão livres da justiça de Deus. E aí Deus vai dizer o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Jesus diz isso. Deus há de trazer justiça. Deus há de trazer justiça aos seus escolhidos. Aqui está a grande lição dessa parábola. Qual é a grande lição dessa parábola? Se o juiz que era mau, se o juiz que era perverso, se o juiz que era injusto fez justiça, muito mais Deus que é justo não fará justiça para o seu povo que clama para Ele dia e noite. Essa é a grande lição. E nós temos que nos atentar para isso. A viúva prevaleceu mesmo diante das adversidades, e o povo de Deus prevalecerá diante das lutas e injustiça deste mundo. Por isso o povo de Deus deve clamar ao Senhor. Olha só a diferença entre essa viúva e a igreja. A viúva era estranha ao juiz, mas nós somos a igreja do Deus vivo. Deus nos conhece. Deus conhece cada um de nós. A viúva, ela buscava esse juiz, queria distância dessa viúva, mas Deus tem prazer que nós nos aproximemos diante dele. Essa viúva foi diante de um juiz injusto, mas quando nós vamos diante do Senhor em oração, nós estamos buscando a presença de um juiz que é justo. Essa viúva não tinha um advogado que pudesse falar por ela num tribunal, porque naquela época uma mulher não poderia falar diante do juiz, ela precisava de um advogado. Ela não tinha um advogado, mas nós, igreja, temos um advogado que é Jesus Cristo diante do Pai e que intercede por nós. Essa viúva não tinha promessa que as suas petições seriam respondidas, mas nós temos a promessa de Deus, que Deus há de responder, todas as suas promessas serão cumpridas. Essa viúva não poderia ter acesso ao juiz, senão em momentos específicos. Mas a igreja de Deus vivo pode ter acesso ao juiz do universo a qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer minuto, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer hora. Nós temos livre acesso ao Pai e nós podemos comparecer diante desse juiz justo. A insistência dessa viúva era irritante para o juiz que era iníquo, mas a insistência da igreja é como algo agradável ao Senhor. O Senhor Jesus insistiu, o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos bater, bater e bater na porta do céu, até que Deus ouça as nossas orações. Deus tem prazer que a sua igreja insista. Queridos, e ele vai dizer o seguinte: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, os seus eleitos. A eleição é uma das doutrinas mais lindas da Bíblia. Deus nos predestinou, Deus nos elegeu, Deus nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação da terra. Que doutrina maravilhosa, que doutrina linda. Porque se dependesse de mim, eu jamais escolheria a Cristo, mas Cristo me escolheu, Ele teve misericórdia de mim, Ele me amou antes da fundação da terra, e Ele veio ao meu encontro e me salvou. Que doutrina linda, queridos, que doutrina maravilhosa, ser eleito de Deus, ser escolhido em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, como que nós podemos saber se eu sou um eleito de Deus? A Bíblia nos dá várias características daqueles que são escolhidos de Deus, daqueles que foram eleitos.
Primeiro, aquele que é eleito de Deus, ele vai ter fé em Cristo, ele vai se conformar à imagem de Cristo, a sua fé vai ser uma fé operante, ele vai ter um amor pelo próximo, um amor maior por Deus, ele vai ter firmeza na esperança. E aqui o texto vai nos mostrar uma característica daquele que foi eleito por Deus: clama ao Senhor de dia e de noite. Se você é um eleito de Deus, acha que você é um eleito de Deus e não ora, repense. A maior característica de um eleito de Deus, do povo de Deus, da igreja de Deus, é que ela vai clamar ao Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. Então Jesus vai dizer o seguinte: digo-vos, versículo 8, que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus diz assim: digo-vos que depressa. Que coisa interessante, irmãos. Essas palavras foram ditas há 2000 anos atrás. Como que isso pode ser depressa? Foram ditas há 2000 anos atrás. Como que Jesus pode estar dizendo que depressa fará justiça? Já se passaram 2000 anos. Nós temos que nos lembrar, queridos, que para Deus 1000 anos é como um dia. No tempo de Deus, Deus não está atrasado, Deus está no tempo certo. E por que que Deus tem demorado aos nossos olhos, humanamente falando? Porque lá em Romanos capítulo 2, versículo 4 a 6, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus quer que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Todos os homens de todas as raças e de todas as nações, Deus está tendo misericórdia para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho alcance todas as nações, para que vidas sejam salvas. Louvado seja o Senhor por isso. E ele diz o seguinte: e Deus não fará justiça. Queridos, quando Cristo voltar, Cristo não vai apenas trazer o céu para nós, Cristo irá trazer justiça. E isso deve trazer temor aos nossos corações, porque Jesus irá julgar a todo homem. E o que você mais precisa nesta noite é ser considerado justo diante de Deus. Você precisa ter os seus pecados perdoados, você precisa ser justificado diante de Deus, porque Cristo irá trazer justiça. E eu lhe pergunto: você já teve os seus pecados perdoados? Você é considerado justo diante de Deus? A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só há uma maneira de você ser considerado justo diante do Senhor, de ter os seus pecados perdoados, é crendo no Senhor Jesus Cristo. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É Cristo que nós precisamos. Você precisa de Cristo nesta noite. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se entregar sua vida a Jesus nesta noite. Nesta noite. E ser considerado justo, porque Cristo voltará para trazer justiça. E ai daquele que cair nas mãos da ira do Cordeiro. E agora Jesus vai nos dar um alerta aqui. Acaso acharei fé na terra? Olha o que Jesus disse: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Queridos, quando estiver próximo à vinda de Cristo, isso aqui pode significar duas coisas. Primeiro, que haverá poucos crentes na terra. Poucos crentes na terra. Ou haverá uma fé fraca do povo de Deus. Haverá falta de fé perseverante. Isso aqui nos ensina algumas verdades. A primeira,
que a volta de Cristo, queridos, não será tempo de avivamento. A volta de Cristo será tempos difíceis, será como os tempos de Noé. Lembre-se que nos tempos de Noé foram apenas 8 salvos. Nos tempos da volta de Cristo, não vai haver essa fé perseverante que o povo vai estar na casa de Deus, orando, clamando ao Senhor, insistindo com Deus. Não haverá também. O povo estará envolto em entretenimento. As pessoas estarão comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Elas estarão tão envoltas nas coisas deste mundo, tão entretidas. E se nós olharmos para o nosso tempo, queridos, quanto entretenimento que tem. Hoje eu estava tendo uma conversa com meu filho, ele está lá: pai, eu estou enjoado de ficar dentro de casa, eu já joguei todos os jogos, já vi isso, já fiz aquilo. Eu falei: meu filho, a vida não é entretenimento só não, meu filho. Você leu a Bíblia hoje? Ele tinha dormido fora de casa, né? Deixei ele dormir fora de casa. Aí ele gaguejou, eu falei: pois é, a vida não é só entretenimento não, meu filho. Você tem que ter fome e sede de Deus, você tem que buscar o Senhor, você tem que ler a palavra de Deus, buscar o Senhor, porque os dias próximos à volta de Cristo, o povo vai estar envolto em entretenimento. E eu tenho medo, irmãos, medo sinceramente, que essa filmagem, que é uma bênção, possa se tornar um entretenimento, e o povo deixe de vir à casa do Senhor para ficar em casa. Cuidado com isso, irmãos. Isso aqui é um meio que nós estamos usando diante da situação. Mas isso aqui não é o que Deus mandou para nós. Deus mandou que nós nos congregássemos, estivéssemos na casa do Senhor. Pessoas estarão desafiando a volta de Cristo. Quando estiver próximo à volta de Cristo, as pessoas estarão zombando. Que negócio de volta de Cristo? Eu já escuto isso há 2000 anos. Isso é palhaçada, isso é conversa, isso é lorota, isso é mentira, isso é um conto de fadas. A própria igreja vai estar desanimada, porque muitas igrejas marcaram a volta de Cristo, e Cristo nunca disse para a igreja marcar a sua volta, porque nem o Filho sabe. Mas muitas igrejas têm marcado a volta de Cristo e Cristo não volta, então eles ficam desanimados. A igreja vai estar desanimada, serão tempos de incredulidade, serão tempos de apostasia, serão tempos de perseguição. Agora, queridos, eu queria aplicar o que essa parábola tem a nos dizer. Primeira coisa, a parábola foi dita por Jesus para alertar a igreja, para ensinar a igreja como a igreja deve viver, principalmente nos últimos dias, até a volta de Cristo. E ele diz o seguinte, que a igreja deve estar em constante oração e clamor. Essa viúva estava todos os dias falando, clamando aquele juiz, e assim deve ser a igreja. A igreja deve estar em constante oração. A oração é a respiração da vida do crente. A vida do crente cresce pela oração, e a vida do crente morre pela falta de oração. Um crente que nasce, uma pessoa que nasce de novo, a primeira coisa que ela faz é orar. Ela clama: Abba, Pai. Uma pessoa que se diz crente e não ora, essa pessoa nunca foi convertida, nunca nasceu de novo. A oração é o nosso ar, é a nossa respiração. Sem oração a igreja morre. Quer matar a igreja? Acabe com o culto de oração. Irmãos, a igreja não deve estar apenas orando, mas ela deve estar clamando. Lembra do cego de Jericó? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ia passando e o cego ia gritando, e os discípulos empurrando: para de molestar o mestre. E de tanto ele gritar, de tanto ele clamar, Cristo atendeu a oração, o pedido daquele cego. A igreja não deve estar apenas orando, irmão, a igreja deve estar clamando ao Senhor, clamando. Segunda aplicação que o texto nos ensina é que nós devemos viver na dependência de Deus e não da nossa força, do dinheiro ou dos homens. Aquela viúva era um símbolo de uma pessoa totalmente dependente dos outros. A igreja deve viver na dependência do Senhor Jesus.
não do dinheiro, não do templo, não das suas riquezas, não da sua oratória, não da sua beleza, não dos seus dons, mas ela deve viver na dependência do Senhor Jesus Cristo, e totalmente. Dizem que uma ilustração que aconteceu, a história de Tomás de Aquino, que foi um dos grandes mestres da igreja. Um dia ele encontrou com o Papa Inocêncio II. E esse Papa estava contando grande soma de ouro e prata. E ele chegou na hora que ele estava contando aquilo, numa catedral, num templo situoso, a igreja é muito rica. E ele virou para Tomás de Aquino e falou assim: olha, Tomás de Aquino, agora a igreja não precisa dizer como Pedro disse para aquele paralítico diante do templo: eu não tenho nem ouro nem prata. Agora a igreja não precisa dizer isso, olha o tanto de ouro e prata que a igreja tem. Então Tomás de Aquino virou para o Papa Inocêncio II e falou assim: a igreja pode dizer que tem ouro e prata, mas ela não pode virar para o paralítico e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda. Às vezes nós temos templos suntuosos, temos dinheiro, temos uma arrecadação de dízimo muito boa, mas nós não temos poder. Porque o maior sinal de que a igreja vive na dependência do Senhor é porque ela ora. Se você diz que crê que Deus cuida da sua vida, que você depende de Deus e você não ora, você está mentindo. Mentindo. A maior prova de que você depende de Deus, de que você vive na dependência de Deus, é que você ora, é que a igreja ora, e nós devemos buscar o Senhor em oração. Outra característica que o texto nos diz, irmãos, é que nós devemos ter fome e sede de justiça. A igreja deve ter fome e sede de justiça. O que aquela viúva pedia àquele juiz? Apenas que ela julgasse a sua causa. Porque ela sabia que a sua causa era justa. O que ela pedia? Justiça. A palavra de Deus diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Essa deve ser a maior característica da igreja, irmãos. Nós temos que ter fome e sede de justiça. Olha para o mundo, irmãos. Quanta injustiça, quanta coisa errada, quanta gente injusta, ladrão governando, e o que é pior, o povo de Deus votando nessas pessoas. Quanta coisa imoral, nojenta, sendo divulgada nas televisões, e o povo de Deus ainda vendo isto. Nós não temos aberto nossas bocas para falar, para denunciar o pecado. Eu gosto muito daquele filme da série Rock, né? É da minha época, né? Então eu gosto muito daquele filme. E no Rock 3, que é o Clubber Lang, né? Aquele do moicano assim, né? Rock já tinha ganhado o título e já tinha feito 10 lutas depois que ele ganhou o título, e aí aparece Clubber Lang desafiando ele, mas aí o trainer dele fala assim, que ele não poderia lutar com aquele cara. Ele falou: não, por quê? É só mais um lutador. Ele falou: não, você vai perder. Ele falou: mas por que eu vou perder? Porque aquele cara tem fome, ele está com fome, e você, depois que ganhou o título, você perdeu a fome. E um lutador que perde a fome está acabado. Quando a igreja de Deus perde a fome por justiça, cuidado com a igreja, ela se conforma com o mundo. A igreja não pode se conformar com o mundo. A igreja tem que ter fome e sede de justiça, denunciar o pecado, ser sal e luz neste mundo. E eu temo, irmãos, que a igreja, muitas igrejas, perderam a fome e a sede de justiça. Outra lição que o texto nos ensina, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Essa viúva conhecia o juiz. Ela sabia que aquele juiz era iníquo. Mas o que fez ela insistir? É porque provavelmente ela conhecia o Salmo 68, versículo 5, que diz assim: que Deus é pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação.
Ela sabia que aquele juiz era injusto, era mau, era perverso, era inútil, mas ela sabia que o Deus ao qual ela cria, o Deus ao qual ela servia, iria fazer justiça para ela. E se o povo de Deus não crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, esse povo de Deus não poderá enfrentar os últimos dias, porque a fé vem pelo ouvir. E a característica principal dessa viúva é que ela tinha uma fé perseverante. Essa é a outra lição. Ela tinha uma fé perseverante. Ela perseverou. Ela ia todo dia. Ela não cansava. Ela insistiu até que ela venceu aquele juiz pelo cansaço. Ela tinha uma fé perseverante. E Cristo nos ensina isso, que a sua volta não seria rápida. E por causa de que sua volta não seria rápida, o povo de Deus haveria de desanimar. Mas Jesus nos conclama a lutar com Ele, assim como Jacó lutou com Deus e venceu. E nós lutamos com Deus em oração, com uma fé perseverante. Queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte: Cristo nos conclama a ser como essa viúva. A igreja de Cristo, eu, você, todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo, fomos chamados a viver como esta viúva. Não porque essa viúva tem algo de extraordinário nela. Pelo contrário, era um exemplo de uma pessoa fraca, frágil e dependente. Mas Jesus nos chama isso porque Jesus foi para nós o exemplo maior dessa viúva quando esteve aqui na terra. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus foi como essa viúva, ele foi homem de oração, e hoje ele ora, está ao lado do Pai e ora por nós. Como essa viúva, Jesus viveu na dependência de Deus. Como essa viúva, Jesus teve fome e sede de justiça e nos saciou a sede de justiça lá na cruz. Como essa viúva, Jesus nos revelou Deus para que pudéssemos conhecê-lo. E como essa viúva, Jesus foi perseverante e perseverante até a morte e morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo, queridos. Jesus é o maior exemplo dessa viúva. Nós podemos imitar essa viúva porque Jesus fez tudo isso por nós. E nós podemos descansar no Senhor. Jesus é o nosso socorro. Ele é o nosso maior exemplo de viver nesse mundo até que Ele volte. Queridos, Jesus está voltando. Essa pandemia é um alerta de Deus para todos nós. A volta de Cristo está próxima. E Jesus colocou aqui uma reflexão para cada um de nós. Quando o Filho do Homem voltar, acaso encontrará fé na terra? Que você possa meditar nesse texto nessa noite. Que você faça um exame da sua vida agora. Como tem sido a minha fé? Porque os dias, queridos, não serão melhores. Pelo contrário, os dias serão piores. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia da sua santa igreja. Para que quando Ele voltar, Ele possa encontrar em nós fé. Porque é isso que Cristo irá buscar quando Ele voltar. Quando Cristo vier aqui, Ele não vai buscar um templo grandioso, Ele não vai buscar pessoas com ternos Armanis, ou com carro do ano, ou com um salário altíssimo. Cristo vai buscar pessoas que tenham fé. E será que Ele vai encontrar isso na sua vida? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.